Capítulo 3, versículo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é sagrado ou é santo. Meu amado Jesus, meu querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença, unido reunido com os irmãos para te louvar, te glorificar, te engrandecer, te bendizer e te adorar na beleza da tua santidade. Pai, abra as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento, nos dê graça para falar e graça para ouvir a tua palavra. Deus, venha se revelar de uma forma poderosa, venha nos fazer entender, compreender e aceitar a tua vontade e a tua revelação na palavra. Pai bendito e fiel, assim nos ensine, nos instrua e nos oriente e nos dê a capacidade para cumprir tudo aquilo que o Senhor determina na eternidade. Assim te rogamos e te pedimos que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Exaltado seja o nome de Jesus. A blasfêmia contra Deus tem perdão. A blasfêmia contra Jesus tem perdão. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para essa não há perdão. E não sou eu quem diz. Quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado. Aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado. Porém, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, para esse não haverá perdão. Mas a grande pergunta que fica no ar é: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Em que contexto Jesus falou essa palavra? Vamos entender. A Bíblia diz que um dia levaram um rapaz possesso por um espírito mudo e surdo. Não era que o espírito era mudo e surdo, era um espírito que fazia com que aquele homem não pudesse ouvir e nem pudesse falar. E às vezes esse espírito ele atua no meio da igreja, impedindo as pessoas de adorar a Deus e glorificar o seu nome, pregar a sua palavra e de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus Cristo expulsou esse espírito. O rapaz voltou a falar e voltou a ouvir. Os escribas e fariseus, quando viram aquilo, ficaram revoltados, invejando. Ficaram com ódio, porque eles não faziam aquilo, não tinham essa autoridade. E quando viram Jesus fazer, eles ficaram sem graça, constrangidos. Aí começaram a dizer: ele está expulsando o demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Foi Beelzebul, o príncipe dos demônios, que deu a ele autoridade para ele expulsar esse demônio. Aí é onde Jesus Cristo começa a ensinar e a dizer: quando um valente guarda armado a sua casa, lá está todo o seu tesouro, tudo que eles têm está na sua casa. Quando um valente guarda armado a sua casa, é porque dentro da sua casa está tudo que ele tem de valor. Porém, sobrevindo outro mais valente do que ele, entre na sua casa, toma a sua arma, o amarra e toma todo o seu tesouro. Jesus Cristo estava dizendo assim: Satanás ele é valente, Satanás ele é corajoso, Satanás ele tem força e até poder para o mal. Porém Jesus Cristo disse: eu sou mais valente do que Satanás. Satanás era valente, ele guarda o que ele tem armado, mas eu sou mais valente do que ele. Entro na casa dele, tomo a arma dele, prendo ele e tomo tudo que ele tem. Glória a Deus. Então Jesus Cristo está nos dando essa lição, nos dando essa orientação. E ele prossegue dizendo:
Por isso, qualquer blasfêmia contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Glória a Jesus. Aleluia. Ele diz: quando um espírito sai de uma casa, ele vagueia por lugares desertos, arenosos, vazios, e não encontra pouso, morada. Então ele retorna e acha a casa varrida e adornada, e traz com ele mais 7 espíritos, e entra naquela casa, e o último estado daquela pessoa, porque a pessoa que ele está falando, a casa que ele está falando aqui é uma pessoa, se torna pior do que o primeiro. Aleluia, glória a Deus. A blasfêmia contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas não há perdão contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Existe algumas interpretações. Veja, Jesus Cristo expulsou o demônio, e alguém disse que ele expulsou o demônio pela força de Beelzebul. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo feito por Deus. É o primeiro sinal de blasfêmia, é quando alguém atribui a Satanás aquilo que está sendo feito pelo Espírito de Deus. É Deus usar alguém, o Espírito Santo usar alguém, e você dizer é demônio. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia manda a gente observar os espíritos, investigar os espíritos, julgar a profecia. A Bíblia manda, está na Bíblia, é a orientação da Bíblia, ter o dom de discernimento de espírito. Para quê? Para que a gente não fale equivocado. Não diga que é Deus sem ser Deus, e não diga que é o diabo sendo Deus. Então há necessidade dessa cautela, desse cuidado, para que nós não blasfememos contra o Espírito Santo. Então ele diz que esta casa é o ser humano. O ser humano é essa casa que precisa ser habitada. Veja, o demônio saiu, vagueou, depois voltou, achou a casa limpa, varrida e adornada. Veio, entrou na casa. Se Satanás saiu dessa casa, isso me faz entender que Deus passou a morar nessa casa. Mas por alguma razão, este proprietário decidiu colocar Deus para fora de casa, decidiu expulsar Deus, e Deus saiu, não quebrou nada, não bagunçou nada, não deixou nada sujo, deixou tudo limpinho, organizado. Mas Satanás retornou e achou a casa vazia, varrida, arrumada, limpa, cheirosa. Veio e trouxe mais 7 com ele, com a intenção de garantia de que não ia sair mais dali, porque ele está levando mais 7. Ele pensa, eu saí porque estava sozinho, mas agora estou trazendo mais 7 para me ajudar a lutar. Para quê? Por isso que é tão difícil quando alguém se afasta do Evangelho voltar, porque o inimigo vem com mais força. Ele multiplica os laços, as correntes, as cadeias, as algemas, os nós, os problemas, as barreiras. Ele dificulta tudo. Então o inimigo vem para se apossar dessa casa, que agora está sem inquilino, e a casa não pode ficar sem inquilino. Eu até peço desculpa, eu entrei na hora da leitura, me distraí um pouco. Na hora da leitura é Deus falando, mas eu prestei atenção na leitura que é sobre casa edificada sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha. Aquele que ouve minhas palavras é semelhante a um homem sábio prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa sou eu, essa casa é você, que tem que ser edificada sobre Jesus. Nessa casa tem que ter um inquilino, esse inquilino tem que ser Jesus. Está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Eu vou cear com ele e depois vou trazê-lo para cear comigo. Alguém explicou dizendo que quando Jesus entra numa casa, ele come daquilo que você tem, depois ele pega aquilo que ele tem e dá para você comer.
Às vezes Jesus Cristo entra e a comida que a gente tem é luta, tristeza, angústia, aflição, medo, depressão, ansiedade, estresse, problemas no casamento, na saúde. É o que a gente tem para oferecer a Jesus. E ele pega. Aí quando ele pega, sabe o que é que ele faz? Ele pegou o que você tinha para dar para comer. Ele diz: agora é minha vez de eu dar o que eu tenho para você comer. Aí ele traz paz, alegria, felicidade, ânimo, disposição, saúde, unção, autoridade, poder, fogo, Shekinah, glória, honra, exaltação. É isso que ele traz. Porque é uma reciprocidade na troca. Glória a Deus. Mas presta atenção no que eu vou falar, irmão. Isso é muito importante. Eu já ensinei isso na igreja do Ares. Eu disse que ia ensinar nas outras congregações. Coloquei no YouTube, no canal. Ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei com ele, ele comigo. Mas isso não é garantia que Jesus vai permanecer. O fato de ouvir a voz e abrir a porta e cear com Jesus não é garantia que Jesus vai permanecer. Porque Jesus, ele quer que nós sejamos morada dele. Porque tanto nós somos morada do Espírito Santo, morada de Deus, como Deus é uma morada para a gente. Está escrito no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar é morar. Se fizeres do Senhor a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Se você morar em Deus, por quê? Porque você vai estar escondido, vai estar guardado. Mas nós moramos em Deus e Deus mora em nós. E eu faço a seguinte reflexão: quando tudo está bem na vida do crente, quando ele está com o aluguel em dia, a água em dia, a energia em dia, o gasto está cheio, o armário está cheio, com a saúde em dia, roupa tudo nova, sapato novo, aquela coisa maravilhosa, dinheiro sobrando, aí Deus está dentro dele. Quando ninguém persegue ele, quando ninguém se levanta, quando não tem humilhação, quando não tem perseguição, quando não tem prova, quando não tem calúnia, quando não tem... Tá tudo, Deus está dentro dele. Quando está tudo em paz, Deus está dentro do homem. Porém, quando a luta se levanta, Deus sai de dentro do homem. Glória a Deus. Quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem a angústia, quando vem a tristeza, quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando se levanta toda a prova, toda a calúnia, aí Deus sai de dentro do homem. Ô pastor, e agora? Como é que fica? Aí aquele tem que ficar dentro da gente? Não, vou lhe explicar. Quando tudo está bem, Deus nos coloca dentro dele. Ou melhor, quando tudo está bem, Deus está dentro de nós. Quando tudo está bem, Deus está dentro de nós. Mas quando a coisa fica ruim, fica apertada, ele sai de dentro de nós e nos pega e coloca dentro dele. Sabe o que ele está dizendo? Quando tudo está bem, está em paz. Mas quando Satanás se levanta, ele sai de dentro e nos coloca para dentro deles. Agora é comigo, Satanás. Agora é comigo que você vai ter que falar, vai ter que encarar. Lembra daquela parábola das pegadas na areia? Que o homem andava com Deus na areia, na beira do mar, na beira da praia, andando com Deus. Do lado estavam as pegadas de Deus e do outro lado a pegada do homem. Quando tudo estava bem, Deus estava ao lado do homem. Mas quando a coisa ficava complicada, o homem olhou para trás e só viu as pegadas dele. Aí perguntou para Deus: por que é que quando tudo está bem, o Senhor está do meu lado, quando as coisas ficam difíceis, o Senhor sai de perto de mim? Disse: como assim? Quando tudo está bem, o Senhor está caminhando lado a lado comigo, mas quando o negócio aperta, a luta vem, a prova vem, a perseguição, a calúnia, a humilhação, o Senhor me deixa só, porque quando eu olho para trás, eu só vejo as minhas pegadas. Aí Deus falou com ele, disse: não, você está enganando. Quando você olha para trás, você não vê as suas pegadas, aquelas pegadas são as minhas, porque nessa hora eu te coloco nos braços. Aleluia. Eu te coloco no colo. Aleluia, para te guardar e para te proteger. Então esse é o significado. Mas veja, eu disse que só abrir a porta e ouvir a voz não é suficiente para Jesus habitar. Ele ceia, ele se alimenta, ele toma café, ele janta. Mas o que tem que ser feito é o que está em João 14, 21, 22, 23. É mais ou menos por ali, onde Jesus Cristo disse assim: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, habitação. Aí eu vou ser inquilino. Aí vai ser o endereço de Deus, o CEP de Deus. É onde Deus vai morar. Mas para isso eu preciso guardar a palavra.
O salmista disse: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Apocalipse 3:11 diz: assim como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Veja como é bom guardar a palavra. E quando eu guardo a palavra, eu me habilito a ser templo e morada do Espírito Santo, templo e morada de Deus, residência de Deus. Porque o problema é a casa quando ela está vazia. Ela está até bonita, está barriga, está ornamentada, está cheirosa, mas está vazia. Então, se a casa está vazia, qualquer um pode invadir. Aleluia. E o exemplo que eu dou é o exemplo da física. A física diz que dois elementos, duas massas, duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, se um recipiente já está cheio, você só pode colocar outra coisa dentro se tirar o que está dentro, porque já está cheio. Você não pode encher aquilo que já está cheio, já está ocupado, não tem mais espaço, já está cheio, porque duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, Satanás ele vem querendo se apossar, querendo se apoderar, querendo entrar, mas sabe o que é que acontece? Quando ele chega, a casa já tem inquilino, já tem morador, já tem dono, já está cheio. Então, se já está cheio, não cabe mais nada, já está cheio. Lembra daquela história? Diz que era na escola bíblica, domingo de manhã, um dia meio chuvoso, e os irmãos chegando para a aula da escola bíblica, uns de guarda-chuva, outros se parando com um pedaço de papelão, outros saindo do carro e correndo às pressas para entrar no templo, e todo mundo chegando, e lá está a classe das crianças. E de repente a professora começou a dar a aula para as crianças, e de repente ela fez uma pergunta para as crianças, e a pergunta foi a seguinte: se Satanás batesse na porta do seu coração, o que você faria? As crianças pararam, sem saber que resposta dar. E uma ficava olhando para a outra, olhava para a professora, olhava para um, olhava para um lado, olhava para outro. E a professora insiste: se Satanás batesse na porta do seu coração, o que você faria? Aí o Joãozinho levantou a mão e disse: eu sei, professora, eu sei o que eu ia fazer. Então vem aqui à frente, Joãozinho, e dá a resposta para os seus colegas. Você tem coragem de vir aqui à frente? Ele disse: claro. Aí o Joãozinho veio, chegou lá na frente. A professora disse: então, Joãozinho, responda aí para os seus coleguinhas o que era que você faria se Satanás batesse na porta do seu coração. Ele disse: simples, professora, eu pedia para Jesus e atender. Mas eu e você só podemos fazer isso se ele morar aqui, se Jesus morar no meio do seu coração. Quando Satanás bater na porta, aí Jesus Cristo vai lá saber o que é que ele quer. O que é que você está querendo por aqui, rapaz? A casa tem dono, a casa tem morador. Não é isso aí, vai não, rapaz. Já tem morador, já tem inquilino, já está cheia. Glória! Glória a Deus! Então o segredo é isso. Mas entenda uma coisa, queridos: nós somos templo e morada do Espírito Santo. Só que para Deus habitar, essa morada precisa estar organizada, limpa, santificada. Veja o que é que a Bíblia diz em Deuteronômio 23, versículo 12 e 13. Diz assim: também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Preste atenção, porque a linguagem da Bíblia, ela é muito sutil para a gente entender. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. E entre as tuas armas, entre as espadas, as lanças, as flechas, o arco, o escudo, terás uma pá. Uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela, com a pá, cavarás, e virando-te
cobrirás o que defecares. Aleluia, glória a Deus. Você já viu como é que o gato faz? Era do mesmo jeito que a gente tem que fazer lá no arraial. Quando terminava de fazer as suas necessidades, cavava um buraco, jogava dentro e cobria. Sabe por quê? Versículo 14. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia ou imunda em ti e se aparte de ti. O arraial tem que estar livre, irmão, para Deus operar. Aleluia. A casa tem que estar livre para Deus operar, para Deus colocar o inimigo para correr, para Deus se defender, para Deus se fazer presente da vitória. O arraial tinha que estar limpo, purificado, santificado. Aleluia! Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então aqui está o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a exigência de Deus para que ele possa agir. Lembra quando Jesus entrou no templo? Estavam vendendo pombos, cordeiros, ovelhas, novilhos, vacas e fazendo o câmbio do dinheiro. Lembra dessa passagem, né? É uma passagem que revela o momento que as pessoas vinham de todos os lugares para adorar a Deus no templo. Os judeus e os prosélitos vinham para o templo para adorar. Como eles vinham de longe, às vezes a trazer uma ovelha, trazer uma vaca, trazer um cordeiro, ou até mesmo pombos, era complicado, porque era longe, a viagem era longa, irmão. Lembra que quando Jesus foi para uma festa, e eles voltaram da festa, e perderam Jesus quando voltava, passaram 3 dias, entendeu? A viagem era longa. Isso os que moravam mais perto, porque Jesus morava em Belém, ou em Nazaré, de outros que vinham de outras nações, de outros países. É por isso que eles cantavam o Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eles cantavam esses hinos, ou esse hino, quando estavam indo para Jerusalém adorar. Porque os ladrões sabiam que quando eles iam com prata, iam com ouro, iam com riqueza, ficava no caminho esperando para assaltá-los. Então eles cantavam, invocando a proteção de Deus. Então eles iam e levavam muito dinheiro, que era para comprar novilho, cordeiro, ovelhas, pombos, e para trocar o dinheiro, porque no templo não aceitava outro dinheiro, tinha que ser dinheiro hebraico, tinha que ser dinheiro israelita, tinha que ser a dracma, a didracma. Era esse dinheiro. Então eles faziam o câmbio lá. Veja, $1 vale R$5, mais ou menos R$5 vale $1. O dólar americano, no nosso dinheiro, para a gente comprar $1 tem que R$5, vale 5. Então se lá fosse o dólar e valesse R$5, sabe quanto eles cobravam? 10, 15, 20. Eles exploravam. Aí vendiam a ovelha que valia R$100, vendia por 500. Aí quando Jesus viu aquilo, porque não estava errado, tinha que ter para sacrificar, mas o problema era a exploração. Eles exploravam a necessidade do povo, a boa fé do povo, sabia que o povo tinha que ir para adorar, então eles exploravam. Aí quando Jesus Cristo viu aquilo, ficou bravo, fez um chicote, entrou no templo, derrubou banca, deu-lhe rei, desceu o rei das costas de rei, foi gente correndo, pulando pela janela, saindo pela porta da cozinha, foi um pega para... Aí a Bíblia diz, irmãos, depois procura o texto, eu não sei nem qual dos evangelhos fala isso, em João no capítulo 2 fala, mas outro evangelista diz que depois que ele purificou o templo, trouxeram os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, e ele a todos curou. Glória a Deus. E quando eu li esse texto e vi esse detalhe, eu entendi que Deus só vai fazer o milagre depois que eu purificar o templo. Eu tenho primeiro que purificar o templo, o altar,
a minha vida, para que Ele possa vir e operar. Louvado seja Deus. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deixa eu dizer uma coisa para os amados: ninguém se enche de Deus de uma vez só e ninguém fica vazio de uma vez só. Ninguém se enche de Deus de uma vez só e nem fica vazio de uma vez só. Você vai se enchendo aos poucos, assim também como alguém vai ficando vazio aos poucos, vai perdendo aos poucos. Assim também como você vai se enchendo aos poucos, vai buscando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, e vai recebendo, e vai recebendo, e vai tomando posse, e Deus vai lhe enchendo, e vai lhe capacitando. Assim também como para a gente perder, é do mesmo jeito. Vai diminuindo a oração, a leitura da Bíblia, às vezes de vir para a igreja, às vezes de... vai diminuindo quando pensa que não está seco, vazio, meu Deus do céu. Aleluia. Quando Ló se apartou de Abraão, devido à discussão dos pastores com relação ao pasto, à água e tal, a Bíblia diz que Ló, ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas segundo apostila o livro do curso de teologia da IBADEC, que eu fiz há muitos anos, o comentarista diz que o tempo que demorou para Ló, quando se apartou de Abraão, entrar na cidade de Sodoma e Gomorra e comprar uma casa e morar lá, foram 14 anos. 14. Não foi logo assim que Ló se apartou de Abraão, já foi entrando na cidade de Sodoma e Gomorra, não. Todo dia ele dava um passo, todo dia ele andava um pouquinho, todo dia porque ele sabia que Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa. Aí eles foram se chegando ao pecado, ficando pertinho do pecado, andando com quem pecava, né, fazendo amizade com quem pecava, indo para perto de quem pecava. Quando pensou que não estava dentro do pecado, pecando do mesmo jeito. É aqui aonde eu tenho que vigiar e buscar ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque cheio do Espírito Santo eu vou estar habilitado, irmão, não pelas minhas forças, mas pelas forças do Eterno, a permanecer firme na presença de Deus. Olha, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, e tão importante, tão necessária, que a Bíblia diz, irmão, veja o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ninguém dá glória a Deus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você está aqui, não é porque você é melhor do que aquele que não veio, não é melhor do que aquele que faltou, não é melhor do que aquele que desanimou. Não é porque você é mais forte, não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais inteligente. É porque Jesus, o Espírito Santo, aleluia, te pegou pela mão direita, te levantou, te ergueu e disse: hoje eu te quero na minha casa, na minha presença, para eu te falar, para eu te levantar, para eu te ungir, para eu te alimentar. Aleluia. Então, se eu fosse você, eu dava glória a Deus, eu adorava a Deus, eu agradecia a Deus, porque o que nos faz permanecer de pé é tudo resultado da bondade, do amor, da graça e da misericórdia daquele que era, que é, que há de vir e que tem todo o poder nos céus e na terra, que não mudou, não muda e jamais mudará, permanecerá sempre entronizado, coroado, com cetro na mão, morando no palácio e com todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, fique de pé em nome de Jesus. Que a graça de Jesus reine em sua vida e que você permaneça firme adorando ao Senhor.